Boa noite a todos. Chegando para todo mundo aí, essa voz maviosa, como dizia minha tia. Eu agradeço, agradeço aos mentores espirituais dessa casa, a oportunidade que está sendo dada a mim e a todos nós, Agradeço o convite dos encarnados, que com boa vontade me chamam. E agradeço a todos vocês que aqui estão. E a gente vai conversar. Tá dando para ouvir? Tá? Aí no fundo tá dando para ouvir? Tá? Então tá bom. Eu trouxe um tema meio que diferente, para a gente fazer uma reflexão. Eu acho que todos nós queremos viver melhor, ou estou enganada? Não, Todos nós queremos uma vida plena. E eu não estou dizendo da vida material apenas, que também conta e muito. O dinheiro, enfim, é a mola propulsora do progresso. Sem a fortuna, nada de ciência, nada de evolução tecnológica, na saúde, nada disso. Então, às vezes, é um bom tema para a gente conversar uma próxima vez. Às vezes a gente fala mal do dinheiro, ele não tem nada a ver com isso, o problema somos nós. Então, acho que todos, querem uma vida plena, uma vida mais, enfim, mais feliz, mais alegre, mais, E eu outro dia ouvindo, porque no YouTube tem muita coisa boa, viu, gente? É só vocês garimparem que tem coisa boa à beça. E eu estava ouvindo um conteúdo que, assim, algumas reflexões, de Carl Jung, acho que vocês já ouviram falar. Ele é psiquiatra, psicanalista, enfim, estudioso do ramo da psicologia, que de 1800 e alguma coisa, ele foi morrer em 1961. Eu tinha um aninho só. Faz tempo, gente. Então, assim, ele tinha muita curiosidade na questão do que Jesus viveu e nos trouxe. Então, ele faz algumas reflexões sobre isso. E ouvindo esse conteúdo, eu comecei a fazer alguns links com a doutrina espírita. Então, muitas coisas do que ele ali colocou, do que foi colocado ali naquele conteúdo, muitas coisas que a doutrina espírita vem também nos falar sobre Jesus. Então ele diz assim, que ele começa dizendo que Jesus é um espelho, achei bem interessante, que Jesus é um espelho da nossa alma. Que nós, na maioria das vezes, temos a concepção, a ideia do que Jesus veio nos colocar, mas uma ideia muito ligada à religiosidade. Tomaram conta, as religiões cristãs, não há aqui nenhuma crítica, tá? Só fato. Tomaram conta e colocaram essa ideia, do Jesus, e só nos mostram o Jesus divino. A questão divina do Cristo. E a gente começa a refletir que então está faltando alguma coisa aí para a gente, não com relação a Jesus, mas com relação à nossa reflexão. É claro, Jesus é a expressão
mais próxima de Deus que nós temos aqui neste planeta. Um planeta de transição, mas que ainda está mais para provas e expiação do que, para o outro lado. Então, esse Jesus divino está distante de nós. A gente busca a compreensão desse Jesus, mas a gente o vê com tamanha luz, claro, que ele tem, que nós não conseguimos nos aproximar dele. E a grande missão do Cristo foi nos mostrar a nossa humanidade. Ele fala assim, da nossa divindade, explica isso, mas o que ele vem nos falar é da nossa humanidade. Porque se nós não olharmos Jesus como homem, nós não vamos conseguir segui-lo. Porque vai ficar inalcançável a coisa. Vai ficar muito distante. E nós não conseguimos compreender. É sim, é o Espírito mais perfeito que se aproximou da Terra e que está conosco. Mas ele veio nos mostrar a nossa humanidade e do que somos capazes de realizar, assim como ele realizou. Então ele nos mostra que somos sombra e luz, erros e acertos, que somos o bem e o mal, a dualidade do nosso ser, que em essência todos simples e ignorantes, assim como Jesus foi um dia, temos todas as possibilidades de progresso. E Jesus nos diz, em cada palavra, em cada parábola, em cada lição que ele nos oferta, ele nos dá a dica de como podemos viver melhor. No individual, conosco mesmos, e no coletivo. Porque a gente fala que o mundo está feio, a guerra, mas isso tudo somos nós que fazemos. Deus não tem nada a ver com isso. Outro dia eu ainda ouvi um grande orador, aqui brasileiro, e ele dizendo, você diz que Deus dirige a sua vida? Não, quem dirige a sua vida é você. Você dirige a sua vida. Não joga para Deus aquilo que você não está conseguindo dar conta. Ele não tem nada a ver com isso. Ele comanda tudo, mas não dirige a sua vida. Quem escolhe o certo ou o errado é você. Quem escolhe a alegria ou a infelicidade é você. Então, não vamos colocar no outro, em Deus, as nossas dificuldades. Então, Jesus, quando chega aqui, como homem, claro, aí a gente pode dizer com todos os seus superpoderes, ele vem nos mostrar o que podemos fazer quando realmente queremos, quando nos colocamos seguindo o propósito. Mas para isso, ele logo nos diz, e eu achei bem interessante essa colocação do Carl Jung, porque ele diz assim, que o primeiro convite que Jesus nos faz é a questão do amar ao próximo como a si mesmo. E que esse finalzinho da frase é o que realmente dá o tom. Como a si
mesmo. Por quê? Se eu não me amo, como é que eu posso amar o outro? Primeiro que amamos torto, né? Porque eu amo para ser amado, eu dou para receber. Compreende? Aí a gente diz assim, mas eu sou legal, né? Eu sou altruísta, eu trabalho, eu faço em benefício dos outros. Não, 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 não. Eu estou pensando no retorno. Não que eu não tenha que pensar de início até, porque às vezes é o que me move, tá? Mas esse amor não é o amor verdadeiro. Tá? Esse a gente está se enganando, que a gente está amando o outro. Aí eu faço tudo pelo meu filho. Claro, você tem esta obrigação. Mas você não tem que fazer tudo pelo seu filho. Você tem que se amar para poder compreender o seu filho. Porque se eu não me compreendo, gente, se tem coisa complicada é adolescente. Concordam ou não? Não, adolescente não é complicado, né? Se tem coisa complicada é adolescente. Todos nós já passamos por essa fase, sabemos muito bem como é que a coisa funciona. Uns mais, outros menos, uns mais rebeldes, outros mais introvertidos, mas todos nós passamos por essa fase que é necessária para o nosso aprendizado. Então, um pai e uma mãe que não consegue se compreender, não vai conseguir compreender um adolescente, porque a cabeça do adolescente é pau de dar em doido. Não é isso? Então eu preciso me conhecer. É isso que Jesus, é a primeira dica dele. Amar ao próximo como a si mesmo é você se conhecer frente a frente, se colocar no espelho. E aí Jesus diz uma coisa muito interessante, mais interessante, que a verdade te liberta. Não é assim que ele fala? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas de que verdade Jesus está falando? Que verdade é essa? É a verdade do autoconhecimento, do indivíduo, de eu olhar para dentro de mim e enfrentar os meus fantasminhas, né? Entender que eu não sou tão bonzinho ou tão boazinha assim, que eu tenho as minhas dificuldades, que em determinados momentos eu sou egoísta, sim, eu sou orgulhosa, sim. Outro dia eu falei lá na casinha que eu retornei, que eu trabalho, que quando a gente tem medo de se colocar e de estar em público, e esse era um medo meu particular, eu acho que a maioria da população tem medo de se colocar, né, em público, exceto alguns que já têm mais facilidade. Essa dificuldade, esse medo vem da onde? Eu observava a mim e observava os meus alunos. Essa dificuldade, esse medo, vem do meu orgulho. Eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de mostrar para o outro a minha fragilidade. Eu tenho medo da crítica do outro. Eu tenho medo que o outro olhe para mim e fale assim, caramba, você é horrível fazendo isso. O orgulho. Quando eu falei isso, as pessoas ficaram meio assim, não, claro, gente, qual o problema? Orgulho, sim. Medo de errar diante dos outros, de ser criticado, de ser observado, de ser olhado. É isso. Então, sai da toca, se coloca diante desse espelho, vai se olhar com verdade. Você não pode amar o outro se você
fica na dúvida de você mesmo, né? A gente precisa se amar na totalidade. Somos humanos e isso Jesus deixa bem claro. Vamos errar para acertar. A psicologia também fala sobre isso, né? Você erra para acertar. É o tal do ensaio, né, do erro e do acerto. Então eu erro até eu conseguir acertar. Então é isso. Essa é uma das dicas que Jesus nos traz, e tem muitas, né? Para a gente viver melhor. Então, se eu quero realmente amar o meu próximo, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso encarar os meus medos, os meus fantasmas, as minhas dificuldades, aceitar quem eu sou, mas não cruzar os braços. Trabalhar em cima disso. É necessário que você trabalhe, e é um exercício diário. Não tem férias, não. É todo dia. Todo dia. Não dá para descansar. Tá? Então essa é uma dica que Jesus nos coloca e que, à luz da psicologia, né, o autoconhecimento, e aí eu vou reportar também à luz da doutrina espírita, porque os espíritos não nos cansam de dizer para a gente, né, olhar para dentro de si e fazer a reforma íntima, que é isso. Isso é a reforma íntima. Eu vou buscar as minhas dificuldades, vou buscar também as minhas virtudes, porque já aprendi, essa não é a minha primeira existência, então eu já aprendi com outras, né? E vou buscar viver melhor, compreendendo a mim e auxiliando o próximo, amando a mim e amando o próximo. Só assim é que a coisa vai para frente, né? Uma outra dica que ele nos coloca é que a questão da verdade. Quando eu busco a verdade, essa busca pela verdade vai doer. Vai doer. Porque eu vou descobrir em mim coisas que eu achei que só o outro tinha. Ah, não, só o cara que está ali que tem. Eu não tenho nada disso, não. Quando, na verdade, muitas vezes, eu até ouvi uma coisa interessante. Quando você faz uma crítica, e ele vai falar também do julgamento, da questão do julgamento, quando você faz uma crítica a uma pessoa, e ele colocou um exemplo bem interessante. Observa se você não é o espelho. Quando você critica o outro, se aquilo não tem a ver com você. Aí você fica pensando, ah não, o outro é assim, mas eu não sou. O cara ali é preguiçoso. Mas de repente, eu estou criticando a preguiça dele, porque eu não estou me dando um minuto de refresco. Então eu preciso do descanso. E aí eu vou dizer que o outro é preguiçoso, porque eu não consigo tempo para descansar. Então a gente começa a buscar nos meandros, né, de nós mesmos explicações para que a gente consiga se compreender melhor. Então a verdade vai doer, que aí você vai descobrir que você é orgulhoso, é egoísta e você acha que não, né? Você vai começar, não, eu não sou egoísta, eu não sou orgulhoso, imagina, eu não sou isso aí. Aí você começa a descobrir uma série de detalhes que está ali guardadinho em você e vai doer. Mas isso é necessário. Jesus não nos diz isso? Que a gente vai encontrar a verdade e que é só através da verdade que a gente vai conseguir a liberdade. Porque só quando eu me enfrento
quando eu sei do que eu sou capaz e do que eu não sou, é que eu vou ser livre para realizar a minha evolução. E aí ele fala da questão do perdão. Isso são coisas que, sabe, o conteúdo é muito extenso, eu estou só dando uma enxugada aqui, né? A questão do perdão, que eu só vou conseguir alcançar o perdão, perdoar o outro, quando eu me libertar, porque aí ele fala da verdade e liga a verdade com a questão do perdão. Quando eu me libertar daquelas ideias que eu tenho sobre mim mesma. Primeiro, o perdão, ele é terapêutico, né? Todos os ensinos de Jesus são terapêuticos. E o interessante é que assim, aí você começa a observar toda a história, né, de Jesus homem, quando há um momento da crucificação do Cristo. O que é que ele diz? Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse perdão que Jesus nos explica é a compreensão que devemos ter do outro. Porque muitas vezes, e isso é muito natural, somos atingidos, somos traídos, assim como Jesus, traídos, maltratados, julgados, humilhados. Tudo isso até Jesus chegar na crucificação. Ele passou por tudo isso. E todos nós passamos também, tá? Nós não somos diferentes. Ele fala da dor. Mas nós só vamos conseguir a liberdade quando conseguirmos a verdade, a compreensão do outro. É muito difícil, mas não é impossível. Se Jesus pode, a gente também pode. Quando olhamos para aquele que nos humilhou, nos maltratou, nos magoou, e começamos a compreender melhor, assim como Jesus fez na cruz, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É essa compreensão que Jesus está falando. Muitas vezes aquele que nos machuca não faz a mínima ideia do quanto ele está nos maltratando. Ou se nos maltrata porque realmente quer, ele não faz a mínima ideia que aquela atitude dele o está envenenando. Ele usa o veneno para ele mesmo. Não mata o outro, mata ele. Então é desse perdão que Jesus nos fala. E nos fala de outro também. Aprender a se perdoar. Que talvez seja até mais complicado para a gente. Porque às vezes trazemos de outras existências culpas que hoje nos fazem ficar revirando no mesmo buraco. A gente não sai da mesma sintonia, da mesma vibração, porque não perdoamos o outro e não conseguimos nos perdoar. A culpa acaba com qualquer um de nós. Quando ficamos ali, remoendo o que não fizemos de certo ou o que deixamos de fazer, isso vai emocionalmente, psicologicamente acabando com a gente. Não é assim, não, tudo bem, eu fiz, eu errei, mas está tudo certo. Não, não é isso que eu estou falando, hein? É deixar de ser infantil e dizer, eu errei, assumo o meu erro. Daqui para frente, se eu não posso acertar com aquele com quem eu errei,
eu vou buscar o acerto com os outros. Se ontem eu não consegui, eu magoei, eu feri, eu julguei, daqui para frente eu vou buscar fazer diferente a coisa. Mas eu só consigo fazer isso se eu olhar para mim com verdade, sem o julgamento falso, de ficar apontando o dedo assim como a gente faz para os outros, a gente faz para a gente também. Então, quando eu consigo ser um bom observador, opa, estou fazendo besteira. Não me julgar. Até porque, né? Questão de julgamento, Jesus foi bastante julgado, até chegar à crucificação. E ele não julgou ninguém. Nunca se ouviu, né, daquele homem uma palavra, um julgamento, né, ou dizer está certo ou está errado. Não. Então, julgar, até naquele momento atira a primeira pedra quem não tiver nenhum pecado, é ótimo isso. Tem terapia melhor do que essa? Eu aponto o dedo para o outro, mas eu também cometo os meus deslizes e os meus pecados. E eu preciso aprender a perdoar. Porque se eu carregar mágoa, hoje, amanhã, na outra encarnação, aí a coisa fica difícil. Gente, a mágoa é veneno. Libera, solta, deixa embora. Não vai esquecer, desculpar os outros não é esquecimento não, viu? Eu perdoo, eu esqueci. Mentira que não esqueceu nada. E não é para esquecer. É para quando lembrar, não vibrar mal para o outro. Quando eu lembrar daquele que me magoou e não sentir absolutamente nenhum rancor, nenhuma mágoa, eu estou no caminho certo para o perdão. Não que eu tenha perdoado. E a questão de perdão, um dia eu conto a história da minha mãe com relação ao perdão. E é só para vocês ficarem em suspense, me chamarem de novo, eu venho aqui contar, tá bom? E assim, são lições de Jesus. Essa questão do julgamento que a gente faz, martirizando, está no horário já, né? Martirizando aos outros e a gente, carregando culpa, mágoa, dor. Para quê? Para quê? Não. Jesus não carregou nada disso com ele. Ficou, foi. Senão ele não teria dito o que disse. Para que Deus perdoasse aqueles que o levaram até lá. Porque ignorantes do bem não sabiam o que estavam fazendo. Então, e o último ensinamento que foi elencado para a gente conversar aqui é a questão do vinde a mim as criancinhas. Jesus tinha muito essa coisa, né, de chamar a ele as crianças. Mas não, na verdade, aquilo era um ensinamento, né, para aqueles que ali estavam naquele momento. Porque esse vinde a mim as criancinhas, somos todos nós, seres necessitados de acolhimento, porque naquele momento ele não poderia fazer nada pela criança, né, daquela idade cronológica, que ainda não tem cognitivamente capacidade para entender muitas coisas daquilo que a gente está falando aqui. É da criança que está dentro da gente. Essa criança abandonada, essa criança ferida, e no Evangelho é falado isso. Essa criança viciosa, essa criança traumatizada, essa criança infeliz, entristecida, né? Essa criança que não consegue ainda se enxergar.
com toda a sua potencialidade. Então, que essa criança possa chegar até ele. E como criança, e aí a gente vai se reportar à nossa infância cronológica, ainda chegar até ele com a mesma ingenuidade, com o mesmo sorriso, com a mesma lembrança, né, das brincadeiras felizes que a gente teve. Então é dessa criança que ele fala: vinde a mim vocês que estão todos sequiosos de luz, porque eu vou poder dar a vocês essa iluminação. E cada um de nós, com a luz do Cristo, vai poder se iluminar. A missão do Cristo fica clara, né? E a gente passa a ter uma lucidez imensa quando a gente reflete estas palavras. Não só à luz da psicologia, como, né, Carl Jung coloca para a gente, mas tirando, né, a religião, ouvindo o que a espiritualidade nos coloca através das obras do Kardec, mas não como a doutrina, mas como o esclarecimento necessário. Jesus falou tudo o que tinha que ser falado naquela época e ainda hoje nos fala. Então, gente, vamos refletir sobre esses ensinamentos do Cristo com um pouco mais de clareza, tá? Buscando olhar este Cristo como um bom amigo, um irmão querido, um mestre, um terapeuta. É um terapeuta. E que ele está próximo da gente. Nós podemos trilhar junto com ele o mesmo caminho de evolução, de crescimento, né, para sermos mais adiante felizes, acolhedores, harmoniosos e equilibrados, né? Essa é a nossa intenção. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigada.